Boa noite, gente. Tudo bem? Tô ajeitando aqui. Pronto, agora foi. E aí, como é que vocês estão? Tô meio gripada hoje, tá uma beleza. Faz parte, ó. Funga. Vamos fazer a live inteira fungando. Bora começar essa semana aí maravilhosa, falando do que importa, né? O que importa de verdade? O que importa de verdade é a gente, né? O que importa de verdade é a maneira que a gente vai encarar tudo aquilo que chega para nós. No fim das contas, o que importa mesmo é isso. Como é que eu tô, né? Como que eu tô? As coisas estão indo bem, mas eu tô bem? Ai, as coisas não estão indo bem, mas eu tô mal? Eu tô bem? Como que eu tô diante de tudo que tá acontecendo comigo? Olha, isso importa, isso é o que importa no fim do dia, é o que importa, é como é que eu tô. Qual que é o nosso tema de hoje? Sobre o que a gente vai conversar hoje, hein, tigresas? Nós vamos conversar o seguinte. Lei da atração, nada, tem nada de lei da atração. Lei do plantar e colher. Você acredita nisso? Você acredita na lei do retorno? Eu fiz, volta pra mim. Você acredita nisso? Tava na casa da minha mãe, ela me ligou e falou, vem aqui comer um bolo. Fui lá. Aí botei no meu stories, né? Falei pra ela, mãe, você acredita na lei do retorno? Ela, lógico que eu acredito. Aí, beleza, desliguei, ela foi na cozinha, ela falou assim, acredito, né, filha? Mas assim, pensando aqui agora, nossa, né, menina? Tem gente que trabalha tanto, né? Tão honesto, mas que morre pobre, lascado, endividado. E olha, ainda falam que a pessoa foi, sei lá, desonesta e tal, não teve caráter, e a pessoa foi íntegra uma vida inteira. Aí ela começou a levantar, né, alguns questionamentos. Aí eu falei, tá, mas e aí? Você acredita ou não acredita? Ela, eu não sei, tô confusa. Mandei ela vir pra live, quero só ver se ela vai vir. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tá bom, Paula, a gente vai conversar sobre isso, mas de que forma que isso impacta na minha vida, efetivamente? No meu dia a dia, nas coisas que eu quero resolver, naquilo que eu quero viver, no que eu quero conquistar, no amor que eu quero trocar, no relacionamento que eu quero construir, na vida financeira, né, na minha prosperidade que eu tô aí batalhando e tal. De que forma que compreender esse tema, ou saber sobre isso, me leva mais perto daquilo que eu desejo experimentar, daquilo que eu desejo viver. Então vamos entender. Olha só, desde sempre, nós aprendemos, 99% de nós, aprendemos que se a gente tivesse um determinado comportamento, então assim, se a gente fosse bonzinho, se a gente estudasse, se a gente se formasse, se a gente fosse uma pessoa legal, se a gente tivesse uma fé. Então, se a gente cumprisse um ritualzinho, se a gente estivesse dentro de uma caixinha daquele politicamente correto, a gente prosperaria, a gente seria feliz, a gente ia casar, ter filhos, construir uma família. Isso sempre foi vendido para nós, não é verdade? Olha, se você fizer assim, se você se comportar assado, se você, sabe, acreditar nisso, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. E o que acontece? A gente começou a crescer, a gente começou a ver que não era bem assim, que as coisas aconteciam. E isso começa a gerar dentro da gente uma frustração muito grande. Porque a gente fala, calma aí, peraí. Eu tô tocando minha vida, tocando barco aqui, dentro daquilo que me disseram que era adequado. Então me falaram que assim, se eu fosse honesta, se eu fizesse as coisas direitinho, se eu trabalhasse muito, se eu me comportasse de uma determinada forma, eu ia prosperar, eu ia ser feliz. A minha mãe me falou, se eu fosse uma mulher bacana, se eu fosse uma boa dona de casa, ou se eu fosse uma mulher batalhadora, sabe? Eu ia ser valorizada.
por um homem, eu ia me relacionar, né? Eu ia ter uma relação afetiva satisfatória. Ou a minha mãe falou, filha, nunca dependa de homem para você ser feliz no amor. Eu já sou uma mulher independente e eu não consigo me realizar afetivamente. Ou me disseram assim, olha, você precisa ter uma profissão, você precisa ter um estudo, você precisa ser uma pessoa digna, honesta, porque você vai prosperar. E eu caminhei mais ou menos dentro desses passos, aí dentro dessa configuração que me venderam, só que não tá rolando exatamente dessa forma pra mim. Pelo contrário, eu tô tendo dificuldade pra caramba. E eu, quando olho pros lados, percebo que muita gente saiu fora dessas convenções e muita coisa rolou pra essa pessoa. Então, eu olho pra determinados casais e eu vejo que aquela mulher, ela tá completamente fora de tudo aquilo que eu acreditei que deveria ser o certo para se construir uma relação. Mas alguma coisa aconteceu ali, porque ela tá se relacionando e construiu a família dela. Eu olho para um determinado profissional e eu vejo que ele não tem várias características que eu acreditei a vida inteira que eram imprescindíveis para que eu prosperasse, para que eu fosse reconhecida, e eu tô vendo ali um reconhecimento. Eu tô vendo ali um crescimento, uma prosperidade. Então, para um pouco, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ou então, me disseram que se eu alcançasse isso aqui, eu ia ser feliz. E eu até consegui, eu até me casei, eu até tive meus filhos, eu até tenho ou tive um bom trabalho, eu até tenho bons contatos. Só que esse negócio que falaram pra mim, que me venderam da tal da felicidade, não tá aqui dentro. Não tem uma realização, não tem um negócio bom, sabe? Um pulso da tal da felicidade. Não tá rolando aqui. E aí é onde a gente começa a cair naquele momento da vida de se questionar. De questionar tudo. De questionar o que nos disseram. De questionar as decisões e as escolhas que nós tomamos, os caminhos que nós escolhemos, pelos quais nós escolhemos trilhar, né? Realizar ali a nossa jornada. Começam vários questionamentos. E por falta de consciência, de conhecimento mesmo, muitas vezes a gente chega em várias respostas. E a gente acaba achando que o problema tá na gente, no sentido assim, não sou inteligente o bastante, eu não sou boa o bastante, então o problema, sei lá, não sou bonita, não sou atraente, eu não sou, sabe, uma pessoa desejável, então eu não consigo construir uma relação bacana. Sabe, eu não sou um profissional que gera desejo ali no meu chefe ou nessa empresa. E aí começam a vir várias respostas sugeridas pela nossa mente lógica, racional. Ela começa a trazer várias questões. Não, é o seu jeito de falar que é o problema. Não, é o seu jeito de se vestir. Imagina, é a sua religião. Não, é a sua fé. Olha, é porque você é uma mulher que dentro de casa, pelo amor de Deus. Não, é porque você é uma mulher que só é boa dentro de casa, porque na rua não tem condições. E aí vem. É porque você é homossexual. É porque você não fez do jeito do seu pai. E começa a vir aquele monte de resposta proposta pela sua mente lógica. Então, dentro do nosso diálogo, o que importa, o que interessa a minha compreensão sobre a lei do retorno? O que tem a ver esse meu momento de frustração e questionamento com essa lei da vida? Porque, veja só, se você acreditou desde sempre que se você se comportasse de uma determinada forma, a vida ia te retribuir de uma determinada forma, e isso não está acontecendo e você está frustrada, e você não entende como funciona de fato a lei do retorno, o que sobra para você? O que sobra para você aqui, ó, no coração? Sabe o que sobra? Que mundo injusto e cruel. Sim ou não? Não é a única coisa que vai sobrar pra gente? Pensa comigo. Falaram pra você que se você fizesse tudo certinho ia dar bom. Você fez mais ou menos tudo certinho e deu ruim. Ainda que tenha dado bom, ainda que você tenha alcançado o casamento, os filhos ou o trabalho, lá no peito, a tal da felicidade não chegou. E aí você começa a pensar, bom,
Frustrada, né? Frustrada. Esperava, tinha uma expectativa, não rolou. Não tá legal isso aqui. E aí, assim, se tem um tal de um comportamento bom, eu fiz isso, ou mais ou menos disso, que eu achei que mais se aproximasse disso. Não rolou? E aí eu olho pro lado e eu vejo um monte de gente que não se comporta da forma correta e prospera, e tem um relacionamento, e forma família, e vai pra frente. O que eu sinto? Que mundo injusto e cruel. Que sacanagem. E aí, gente, vem aquela raiva. Raiva de quem me ensinou dessa forma. Raiva da vida. Raiva de Deus. Raiva daquele que tá conseguindo tudo aquilo que eu queria. E eu não consigo. Raiva de quem abriu pouquíssimo a mão do seu tempo e dos seus prazeres e conquistou uma pancada de coisas. E eu abri mão pra caramba de um monte de coisa que era relevante pra mim e não consegui nem um terço do que aquela pessoa conquistou. Gente, mas é uma raiva, não é? Não é uma raiva que vem? É uma indignação que a gente fica virada no Satanás. E aí, essa raiva, essa frustração, essa indignação, ela começa a se transformar num mecanismo de reatividade. E a gente fica reativa com quem a gente quer e com quem a gente não quer. E a gente começa a ter raiva da vida, raiva da gente, raiva do mundo, raiva das pessoas que conseguiram essa prosperidade, essa felicidade afetiva, etc, etc. Por quê? Porque eu não consigo explicar que merda é esta que está acontecendo. Porque a única explicação que eu tinha caiu por terra. E agora, eu acredito em quê? Em quem? Quem me explica isso? O que eu faço com a realidade que está aqui, estancada diante dos meus olhos, contra a qual eu não posso mais brigar? Eu não posso mais brigar. Às vezes a minha boca está declarando, não, esse daí que fez isso, você vai ver, vai pagar por isso. Aí lá na frente o cara tem um câncer. Aí você fala assim, tá vendo? Ó lá, tá com câncer. Minha amiga, vai lá no hospital do câncer. Quantas pessoas maravilhosas têm câncer? Então, será que esse cara, pelo que ele fez, ele adquiriu câncer? E aquele bando de gente que tá com câncer lá e que não fez nada disso? Como é que você explica? Ah, mas aí fez outra coisa. Ah, entendi. E tem um monte de gente que faz um monte de coisa e não tem nada. E tem um monte de gente que faz tudo certo e tem tudo. Como é que a gente explica isso? Então, essa falta de resposta e esse hábito de engolir tudo que venderam pra gente uma vida inteira com medo de questionar, porque muitas vezes só o fato de você se permitir se questionar, a tua cabeça já fala assim pra você, ih, olha a merda que você tá pensando. Você tá questionando uma verdade absoluta. Você tá questionando Deus. Você está questionando as leis universais. Que perigo! Que caminho perigoso que você está entrando. Como você ousa questionar ensinamentos, palavras, escrituras? Como você ousa? E aí o que você faz? Baixa a cabecinha, fala, verdade. Tá escancarado nos meus olhos, mas eu não posso questionar. Então eu tenho que engolir uma coisa que não faz o menor sentido pra mim, porque eu não consigo compreender essa tal dessa vida louca. Me disseram um monte de coisa e eu simplesmente pus pra dentro, sem ter um olhar genuíno, honesto e íntegro sobre como funciona a existência. Engoli. E agora eu tô aqui com ódio, com raiva, frustrada. Então, essa é a importância de nós entendermos essa história de lei de retorno. Vamos começar a compreender isso? É muito mais simples do que você possa imaginar. E a hora que você entender isso com a sua alma, com o seu coração, tudo na sua vida vai mudar. O seu olhar para as pessoas muda, então você vai abandonar o julgamento. Quando você abandona o julgamento, não é que você tá ficando santinho que você vai pro céu, não. Quando você abandona o julgamento, você para de odiar as coisas que você quer ter.
Porque sem perceber, você pode estar odiando o dinheiro, você pode estar odiando a ideia de ter uma família, você pode estar odiando a ideia de maternidade, de relacionamento saudável. Eu falo muito sobre isso no SOS do Amor. Aliás, quem não conhece o SOS do Amor, foi um puta curso bacana que eu fiz aí. Quem tiver interesse é só entrar, o link tá lá no nosso site, paulagasparini.com.br. A Nath pode liberar os links aí pro pessoal também. Eu fiz um curso sobre relacionamento afetivo fantástico. Nada tem a ver os 7 passos para conquistar um homem e uma mulher, nem isso não. É para você entender o que tá saindo de você, que só tá trazendo para perto o que não faz o menor sentido. Aquele perfil de pessoa que é tudo que você não quer, parece que é tudo que chega. E aquela que você deseja para construir aquela relação bacana, feliz, só foge de você. E a gente estuda exatamente isso, com dinâmicas, exercícios e processos. Dentro, quem estiver fazendo o SOS do Amor, coloca aí pra mim, tô fazendo. Uma amiga já colocou aqui, ó, tô fazendo. Quem tá fazendo o SOS do Amor, coloca aí. Compartilha com a galera como tá incrível o nosso curso. A gente vai ter 2 lives ao vivo, não tem data ainda. Quando tiver, eu boto no grupo do Telegram. É importante que você esteja lá, é um canal, não é um grupo, tá, gente? Então, voltando aqui. Qual que é a relevância e a importância de eu entender a lei do retorno? Olha só. Olha como a gente não para pensar, né? Quantas vezes na sua vida você fez coisas com uma determinada intenção que o ato físico ia completamente na direção oposta do que você estava decidida a fazer? Deixa eu explicar dando exemplo para ficar mais claro. Vamos entender uma coisa aqui para o que eu vou falar fazer sentido. Nós funcionamos da seguinte maneira. Nós sempre queremos nos aproximar de tudo que dá prazer. E nós sempre queremos nos afastar de tudo que causa dor. Pela lógica. Então, pela lógica, eu quero tudo que é gostosinho perto de mim. Pela lógica, eu quero afastar de mim tudo que eu considero dolorido. Na lógica. No meu inconsciente, não funciona dessa forma. O meu inconsciente, ele vai trazer para perto de mim tudo que ele aprendeu que é prazeroso. Só que muitas vezes eu informei o meu subconsciente, por exemplo, que ficar solteira é melhor do que se casar, namorar, ter filhos. Então o meu subconsciente, ele entendeu que é melhor, mais seguro e mais prazeroso viver sozinha. Só que a minha lógica entende que mais prazeroso é se relacionar com alguém. Então eu preciso entender que existe um conflito dentro de mim, como se fosse uma guerra. É a luta da minha lógica, que busca o prazer com base em tudo aquilo que eu entendo que é bom, agradável, gostosinho, numa luta contínua com o meu inconsciente, que pode acreditar que aquilo que a minha lógica busca não é bom e não é seguro para mim. É simples de você entender o que está no seu inconsciente. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje. Tudo aquilo que você tem facilidade de fazer, de desenrolar, de conquistar, é tudo aquilo que a tua lógica deseja e o teu consciente fala assim, ó, joia, não temos contraindicação, vambora. Aqui o caminho tá liberado. Tudo aquilo que a sua lógica deseja, mas você não consegue alcançar, parece que foge de você, é porque no teu inconsciente tem uma informação que fala assim, opa, isso aqui não é seguro, isso aqui não tá legal. Então, eu vou te afastar disso. E esse afastamento não é como se fosse uma entidade, um troço místico, fazendo um trabalho para pra tirar de você o que você quer. Não é isso. Ou amarrar você no que você não quer. Não é isso. São as suas próprias decisões. São as suas próprias escolhas. É o teu próprio sentimento que te afasta daquilo que você quer. Quantas vezes vocês não ouvem, ou já aconteceu com você mesmo, chegar uma pessoa e falar assim, cara, eu queria tanto tal coisa,
Mas quando aquilo chegou, quando aquele cara chegou perto de mim, ou quando aquela oportunidade de trabalho chegou, ou quando chegou o dia a dia naquela festa, meu Deus, que medo! Que medo, que insegurança! Como eu me senti despreparada, pequena, inadequada, quase que eu não vou. Ou muitas vezes eu nem fui, passei mal, peguei não sei o que, me deu. Tudo isso foi criado pelo teu sistema para te afastar daquilo que você tanto queria, mas que no fundo tinha medo, não se sentia preparada, etc. Algumas coisas você sabe, outras você nunca soube. Você nunca soube que determinadas ações que você teve, reações, sentimentos, te afastaram daquilo que você queria. Você nunca soube. Por quê? Muitas vezes você negou uma oportunidade, um encontro, que iria te levar a conhecer uma outra pessoa, que iria abrir tal porta, e aquele caminhozinho, se você aceitasse, ele estava ali traçadinho para você chegar num determinado lugar. Aquele seu não, por um sentimento desconfortável, por um preconceito, por uma ideia, por um sentimento de inadequação e insegurança, fez com que você bloqueasse todo aquele fluxo. E você nem sabe o que você perdeu. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, eu preciso compreender o meu funcionamento, eu preciso entender que existe um conflito acontecendo dentro de mim, entre a minha mente lógica, que quer uma coisa, sempre o prazerzinho, e o meu inconsciente, que quer sim o prazer, mas não o prazer muitas vezes que a minha lógica quer, o prazer que ele aprendeu que é seguro. Beleza? Então, até aqui, a gente precisa entender. Dito isto, compreendido isso, tendo compreendido isso, eu vou pra frente. Então, assim, se eu entendo que não são as minhas ações, mas sim as minhas intenções, presta atenção aqui. Se não são as minhas ações, mas são as minhas intenções que demonstram e dizem quem eu sou e no que eu acredito, a lei do retorno existe, sim, mas ela não se baseia no que eu faço. Ela se baseia no que eu sinto, na minha intenção, na minha motivação, no meu emocional. Então, veja, você é pai, você é mãe. Você ama o seu filho. E aí, você tem um ato de repente dar um grito, uma bronca, um tapa na bunda da criança, botar de castigo. Para a criança, o seu ato gera dor, desconforto. Para a criança, o seu ato é terrível, tenebroso. Ela não consegue sentir o teu sentimento e a tua intenção. Ela está lidando naquele momento com o seu ato, com a sua ação. Mas o seu coração está cheio de amor. O seu coração acredita que agir daquela forma é o melhor naquele momento para aquela criança. Só que aquela criança, ela não está enxergando o seu campo emocional. Tá entendendo? Aquela criança, ela só está enxergando a ação que você está entregando para ela. E adivinha? Ela vai reagir a você e ela vai construir uma ideia sobre você, não pelo que você sente, mas pelo que você faz. Só que esta criança também vai ter diversas ações e atitudes, entre aspas, que vão dar merda. Então ela quer agradar a mamãe e aí ela pega uma cadeira, ela sobe na pia e ela quer lavar louça para agradar a mamãe. E ela sobe na pia, ela se machuca, o copo quebra, ela rasga a mão, ela toma bronca, ela apanha, vai para no hospital e toma ponto. A intenção dela era positiva ou negativa? Maravilhosa. Mas o ato, o que foi visto ali foi o quê? Tá aprontando, que bagunça, que arte. E a reação daquele pai ou daquela mãe vai ser pelo que estava no coraçãozinho da criança? Provavelmente não.
vai ser pela ação que ela tá tendo. Então, o mundo material, ele funciona dessa forma. Pessoas cheias de intenções, se colocando na vida com os seus atos e sendo completamente julgadas e interpretadas por eles. Assim funciona o nosso campo humanizado. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. O jogo é assim e precisa que seja dessa forma. Então, você matou uma pessoa. A sua intenção não era aquela, mas você foi preso. Porque quem mata, você é preso. Tá. Então tem ali uma regra, tem ali uma lei que rege esse planeta. Essa é a parte humanizada. Então existe alguma coisa acontecendo a partir dos atos, ação e reação. Esse é um ponto da nossa conversa, ok? Existe o outro ponto da conversa, que é o campo emocional, o mundo das intenções. Esse mundo ninguém vê. Ninguém vê esse mundo das intenções. Só que é esse mundo invisível, é esse campo emocional que está determinando tudo o que você vai colher. É o seu campo emocional, o seu campo das intenções que determina o que você vai colher. Então, você acorda todo dia às 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, vai para o seu trabalho, é honesto, é íntegro, trabalha que nem um retardado, chega em casa morto, podre, pega um livro, estuda, trabalha mais um pouco no final da noite, acreditando que isso vai trazer sua prosperidade. Só que no seu campo emocional, você tem ódio do dinheiro. Você tem ódio da riqueza. Porque existem impressões no seu inconsciente, no seu banco de dados, impressões de emoções muito negativas, de experiência muito negativas com pessoas que tinham muito dinheiro, com pessoas que tinham pouco diante de pessoas que tinham muito, com essa energia do dinheiro que de repente trouxe uma dificuldade, trouxe um rompimento, trouxe um problema para uma família, para uma história ou até mesmo para você. Um sentimento de que quem tem muito humilha quem tem pouco e por aí vai. E aí, todas as suas ações vão ser percebidas pelo mundo de forma muito positiva. Você vai ser aplaudido. Nossa, como trabalha, meu Deus do céu. Que pessoa honrada. Só que efetivamente o seu resultado não vai ser aquele que você quer. Se você não tiver impressões positivas no seu inconsciente sobre dinheiro, prosperidade, etc. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Existem 2 mundos acontecendo ao mesmo tempo. O mundo material, no qual eu me relaciono com tudo que eu vejo, ouço, toco. E esse mundo material não traduz necessariamente o mundo invisível. Então, você vai sim ver pessoas que de repente trabalham pouco, se dedicam pouco, nem tem aquele carinho pela empresa que você tem, mas essas pessoas crescem, elas prosperam lá dentro e você fica assim, ó, como é que pode? E nos relacionamentos afetivos, pessoas que você fala, cara, não é possível. Eu tenho muito mais qualidades que essa mulher, que esse homem. Eu tenho muito mais condições. Acontece muito com quem é traído, né, gente? A mulher se separa, o marido se separa. E aí, assim, a vida inteira ele reclamou da comida, que a mulher não fazia direito isso, não fazia... Aí, quando você descobre com quem que ele casou, a casa é uma bagunça. É tudo virado do avesso, é uma sujeira. O homem sai com o botão da camisa, tudo faltando botão. Aí você fala, menina, eu tenho uma tendinite de tanto botão que eu preguei a vida inteira. Olha, eu tô acabada de tanto que eu passava as camisas daquele homem, engomava, tacava não sei o quê, punha na maisena, punha no sabonete, punha no... Puta que pariu. E olha, ele reclamou comigo uma vida inteira. E aí separou, arrumou lá uma doida. E tá lá. E fala que essa mulher foi enviada por Deus, ela foi enviada pelo Satã, porque não é possível. Ela não faz nada que eu fazia, mas ela recebe muito mais do que eu nessa relação. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então, o que tá acontecendo é muito simples. Eu só posso receber o que eu me permito receber. E
se eu tenho uma pessoa que tem muito mais para dar do que aquilo que eu coloco como limite para receber, em algum momento essa pessoa vai embora. Porque ela tem mais para dar e eu não me permito receber. Sabe o que está acontecendo hoje? Com esse pessoal que tá aí muito filosofando sobre relacionamento, sobre um monte de coisa, com essa coisa que tá na moda. Olha, não aceite menos do que você merece. Manda correr, manda pastar, manda merda. Essa coisa, sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo olhando pra fora. Tá todo mundo olhando pra fora. E não tem ninguém olhando pra dentro. Pera um pouco. Pode ser, de fato, que essa pessoa que chegou na minha vida não tem pra dar o que eu quero. Pode. E, de fato, não serve. Mas espera um pouquinho. Essa pessoa, ela tá entregando igual pra todo mundo? Não. Às vezes eu descubro que essa pessoa tá entregando um monte pra outra. Entregou ou vai entregar? Mas quando chega na minha vez, peraí, eu não tô recebendo. E o tempo inteiro eu tô com o dedo apontado. Você não é bom o bastante, não tem pra mim, não me entrega. E eu não tô colocando esse dedinho aqui, ó, no coração. E questionando, será que eu tô aberta pra receber isso que eu falo que eu quero? Porque a minha cabeça diz que eu quero, a minha boca diz que eu quero. Mas espera um pouco. Nunca chega isso pra mim. Será que o problema são esses 589 mil homens? Será que o problema são esses 3.982 empregos? Será que o problema é o meu país? Ou será que essa trava, que essa barreira tá em mim? E eu tô tão alucinada, sabe, com essas teorias mirabolantes de seja mais você. Não respondeu a mensagem, manda merda. Que eu não entendo, que eu não paro pra me trabalhar. E pra entender, calma aí. Por que que não tá chegando pra mim? Por quê? Pode ser que essa pessoa não tenha pra entregar, tudo bem. Mas será que eu tô pronta pra receber? Dá pra entender a diferença? Se eu não estou pronta pra receber, se o meu campo interno emocional não está pronto para receber carinho, afeto, amor, reconhecimento, valorização, dinheiro, etc. Por quê? Eu venho plantando sementes negativas sobre aquilo que eu quero. Eu não tenho como colher um fruto positivo. Essa é a verdadeira lei do plantar e colher. Paula, eu sempre plantei nos meus relacionamentos fidelidade, eu sempre plantei honestidade, amor, dedicação. Olha, todas essas sementes físicas eu joguei. Legal. Pela tal da lei do retorno, humanamente falando, você não teria que colher isso na sua vida? Teria. Mas quem diz que é assim que funciona? A maioria das pessoas que foram traídas foram honestas e nunca traíram a vida inteira. Por que elas foram traídas então? Ué, eu nunca joguei a semente da traição efetivamente na terra, mas eu fui traída. Então, gente, tem alguma coisa que ninguém te explicou. Tem alguma coisa que você não tá entendendo. E você simplesmente abriu essa goela, essa boca de caçapa e engoliu a história, sem questionar. E aí você tá frustrada, decepcionada com a vida, com Deus, porque você não entende o mecanismo dela, você não entende o seu mecanismo. E como é que você age? Daí, se você não sabe como é que funciona, não age, fica prostrada, falando o quê? Deve ser azar, o problema sou eu, tem alguma coisa muito errada comigo. E aí, não, eu tenho que fazer mais. Então eu tenho que entregar mais. Aí você pega essa mulher com 50, 60 anos e você fala assim, minha Nossa Senhora, o que sobrou dessa mulher? Tá jogada no sofá com depressão? Com crises lá existenciais? Porque ela nem existe mais nela. Ela se afastou tanto dela para entregar, achando que ela tinha que fazer mais para receber,
Ela se afastou dela, ela nem se identifica mais, ela nem sabe do que ela gosta, nem sabe o que é importante pra ela, afetivamente, profissionalmente, na família e tudo mais. Tá infeliz, entregou tudo que tinha, mais um pouco, não sobrou nada pra ela. E pergunta se ela colheu o que ela queria. Não. Porque a lei de plantar e colher não é sobre a sua ação, mas é sobre aquilo que você efetivamente acredita no seu coração. Se você tem um pensamento, não é pensamento, se você tem um sentimento favorável, positivo, não é pensamento positivo, não mistura as conversas, pelo amor de Jeová, é emoção. Se você tem uma configuração inconsciente amorosa, positiva, favorável, segura sobre relacionamento, casamento, sobre filhos, sobre dinheiro, trabalho, se você tem uma configuração positiva, favorável e segura sobre isso, isso se manifesta na sua vida. E aí, não importa se você é gordinha ou magrinha. Não importa se você fala 10 línguas ou não fala nenhuma. Não importa se você tem um currículo do fulano ou se você não tem. Você alcança e conquista aquilo que você quer. Você alcança e conquista aquele relacionamento. E você vive aquilo que você deseja. Porque você tem plantado sementes favoráveis sobre aquele tema. E essas sementes, elas estão diretamente relacionadas às suas percepções e emoções relacionadas a esses temas. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Então, vamos resumir para quem tá entrando agora. Vamos resumir a nossa conversa até agora. Primeiro ponto. Existem 2 mundos acontecendo ao mesmo tempo, certo? O mundo das ações, onde alguém está agindo com uma emoção que eu desconheço, mas eu ajo e reajo com base na ação. Então, se eu acredito que a ação dessa pessoa está causando prazer e é legalzinho, eu aplaudo e sou favorável. Se eu acho que essa ação dessa pessoa é negativa ou contrária, me causa repulsa, então eu falo, nossa, que ruim, eu não quero isso perto de mim. Eu não leio o campo de intenção dessa pessoa, certo? Ela pode estar tendo uma ação super bonitinha com uma intenção mega desfavorável e vice-versa. Como eu não leio o campo da intenção, eu reajo ao ato. Só que o mesmo acontece comigo. Eu posso ter a melhor das intenções. Só que quando eu manifesto aquele ato, ele pode ser percebido de forma positiva ou negativa por quem está recebendo. Beleza? Ok. Então tem um campo da vida humana, do ser humanizado rolando, da vida material, e um campo emocional. A lei do plantar e colher, ela não é estabelecida a partir das minhas ações, dos meus desejos. Ela se dá a partir de todas as sementes que eu fui jogando durante a minha vida, durante a minha história ali na minha trilha, relacionadas a tudo o que eu quero ou não quero na minha vida. Então, se as minhas sementes sobre homem, relacionamento, casamento foram favoráveis e seguras, adivinha, eu não tenho nenhuma dificuldade para viver isso, para manifestar isso na minha vida. Se as minhas percepções sobre tudo isso foi muito negativa, eu joguei um monte de semente contrária a diversas situações, desejos, metas que eu quero hoje, que eu quero alcançar, que eu quero viver. Então, se eu não compreendo isso, eu tô mega frustrada, porque no mundo da materialidade eu fiz tudo certo, entre aspas, eu sou uma pessoa incrível. Só que as coisas acontecem pra mim? Não. E eu tô super frustrada achando que esse mundo tá do avesso, que é uma baita injustiça, que se dá bem quem não tinha que se dar bem, e que se dá mal quem tinha que se dar, e que se dá mal quem tinha que se dar bem, e tá tudo bagunçado, e tem um universo injusto e cruel, e um Deus injusto e cruel que não tá vendo nada que acontece, e por aí vai. Vocês entenderam a importância de eu compreender a lei do plantar e colher na minha vida, no meu dia a dia? Porque senão você estava se questionando de forma errada. Você estava se questionando de forma inadequada. Alguém tá me perguntando. Estão falando assim, Paula, as minhas sementes foram um caos, e agora, como é que a gente muda isso?
Vamos lá. Como é que eu mudo um campo emocional? Para eu mudar alguma coisa, eu preciso saber como que aquilo foi construído. Para eu desconstruir e construir diferente, certo? Como é que se forma, como se constrói um campo emocional que gera a semente que eu vou lançando pela vida? Presta atenção. Um campo emocional, ele se forma da seguinte maneira. Eu me relaciono, vivencio, experimento uma situação. Ela pode não estar diretamente relacionada a mim. Ela pode estar relacionada com os meus pais, com os meus avós, com os meus irmãos. Eu posso efetivamente estar participando daquilo ou apenas observando. E a partir dessa observação, por conta do meu conteúdo único, exclusivo, individual, eu começo a tirar conclusões. Essas conclusões, elas se enraizam, elas se solidificam no meu inconsciente como ideias, como crenças. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia ali que ela tá abarrotada de emoção, certo? Eu tenho uma emoção muito negativa sobre, exemplo, uma mulher que cuida da casa, porque eu vi a vida inteira a minha mãe não tendo dinheiro, dependendo do meu pai, e eu cheguei à conclusão de que se a minha mãe tivesse dinheiro, ela tinha mandado meu pai a merda e jamais ia se sujeitar a um homem. Então eu acredito que uma mulher que tem dinheiro não precisa de um homem para nada. E aí, isso tá lá. Emoção negativa sobre uma mulher dedicada à casa e à família, emoção negativa sobre a mulher que não tem dinheiro, emoção negativa sobre o homem provedor. Todas essas informações lá, cravadas no meu inconsciente. Cresci, fui pra vida. Poxa, como eu queria um homem provedor. Sabe, como eu queria poder até ter meu trabalho, mas como eu queria um cara que chegasse junto, como eu queria ter um filho e poder ter um tempo, sabe, ficar de boa e ter uma pessoa que tá do meu lado, até construir uma vida profissional pra mim, mas de uma forma mais leve, como eu queria cuidar mais da minha casa, já tá. Só que você olha as sementes que você jogou pelo caminho sobre isso, todas negativas. Aí chega um homem na sua vida, o seu inconsciente vira pra você e fala assim, escuta, esse homem vai prestar pra quê? A única coisa que o homem prestava era pra ter dinheiro pra bancar a casa, você já tem isso? Ele não presta pra nada. Aí você começa a se relacionar com essa pessoa. Essa tua ideia inconsciente tá aqui, ó, pendurada na sua testa. Eu chamo de quê? Banner energético. Qual que é a mensagem que tá piscando no seu banner? Amor, eu tenho dinheiro, você não presta pra nada. Tá piscando no seu banner. Pá. O homem tá lá, tentando se relacionar com você. Adivinha? Todo dia ele bate o olho energético no seu banner energético. Ele não tá vendo você falar aquilo, mas ele tá sentindo que tem alguma coisa muito errada. Aí ele começa a se sentir impotente, desnecessário, inútil, pequeno. Nem ele entende o que ele tá sentindo. E ali ele não fica. Porque ninguém gosta de ficar num lugar se sentindo inútil, um cocô. Aí você fala, meu Deus, mas eu não entendo o que acontece comigo. Por que a pessoa vaza? Porque as sementinhas que você foi jogando no meio do caminho, super negativas e contrárias àquele contexto, elas criam o seu campo emocional, vira esse banner energético piscando na sua testa. Tá entendendo? Aí você, durante a sua vida, você entendeu, você percebeu que eu tô explicando, gente, como que muda isso. Então, eu preciso resgatar essas percepções. Onde foi que eu percebi isso? Como foi que eu construí isso? Para que você faça essa leitura, para que você faça essa análise, você precisa aprender. A gente não tá aqui tendo um bate-papo. Talvez você esteja, pela primeira vez na vida, escutando sobre a lei do retorno de uma forma completamente diferente do que sempre te ensinaram. Você não tá aprendendo uma coisa nova? Então, se você quer mudar
mudar um padrão emocional, um padrão inconsciente, você precisa aprender como que você encontra esse padrão, como ele se formou. Você precisa ter uma consciência madura, uma mentalidade vencedora, para você poder alterar aquela percepção. Porque senão, não adianta nada você lembrar. Ai, Paulo, eu lembro como eu odiava tal e tal coisa. Tá, como é que tá a sua mentalidade hoje? Ah, eu continuo achando um absurdo o jeito que meu pai dava com a minha mãe, que aconteceu. A sua mentalidade, ela não é uma mentalidade vencedora. Você não tem uma consciência expandida. Então você não consegue modificar aquela visão que você tinha sobre o que você viu. E se você não modifica a sua visão, como você modifica o sentimento? Deixa eu deixar isso mais claro. Olha só, você chega na empresa que você trabalha, alguém vira pra você e fala assim: olha, a Marina hoje, ela falou muito mal de você. Eu ouvi lá na sala do chefe, ela descendo o cacete em você. Imediatamente, o que você começa a sentir pela Marina? Não acredito. Ai, que falsa. Conversa comigo todo, nossa, que raiva. Ai, não acredito. E o que ela falou? E aí começa a raiva da Marina, medo do que ela falou, quer matar a Marina, quer se explicar pro chefe. É um auê no coração. Não é isso? Aquele troço todo. Aí eu viro pra você e falo assim, ó: menina, para de ser boba. Tudo mentira, tô brincando com você. Aí você faz o quê? Por quê? Você tava tendo um sentimento horrível sobre uma pessoa que gerou um medo, uma insegurança, etc. por conta de alguma informação que chegou pra você. Quando eu troco a informação que chegou pra você, o que acontece com as suas emoções? Dissolvem. Não é isso que acontece? Então, Paulo, como que eu destruo um campo emocional que não é favorável para mim? Eu preciso dissolver esse campo. Para eu dissolver esse campo, o único jeito é eu, percebendo um fato, conseguir encarar aquilo de uma forma diferente. Só que a diferença da tua vida passada para esse exemplo que eu dei é que você, exemplo, tá? Seu pai te deu um tapa na cara com 8 anos. Não tem como eu chegar pra você e falar: fulana, mentira, bobagem, seu pai não te deu aquele tapa na cara. Porque o tapa foi real. Ele te deu o tapa na cara. Como é que vai fazer então? Como é que vai fazer pra você mudar a tua visão sobre o que você viveu? Adquirindo uma mentalidade vencedora. Mas, Paulo, como é a mentalidade vencedora? A mentalidade vencedora, essa consciência expandida, é exatamente a consciência que sabe que existem 2 mundos acontecendo. O mundo da Paula, que está se relacionando com o tapa na cara que dói, e que, humanamente falando, é uma falta de respeito, é uma falta de amor, é uma falta de consideração, mundo humanizado. Agora, quem tem uma mentalidade vencedora, consegue se relacionar com um tapa na cara de uma forma diferente, entendendo que é uma mão que está encontrando o meu rosto. E quando você se desenvolve um pouquinho mais, você entende que é o seu rosto que foi de encontro àquela mão. Porque você entende que nada chega para você que você não tenha pedido. Olha o grau de elevação de consciência. Entendeu? Então, primeiro eu começo a separar e entendo que tem 2 mundos. O que eu percebo que gerador é horrível. E toda a percepção emocional que eu tô tendo ali é por conta da minha visão. Segundo, pera um pouquinho. Tem um homem me batendo, mas eu sei que esse homem ele tem o ato e ele tem um campo inconsciente ali que são as intenções dele. Peraí. Eu posso escolher acreditar que o meu pai, na cabeça dele, aquele tapa ia me fazer uma mulher forte. Aquele tapa ia me fazer uma mulher bem-sucedida, uma mulher desenrolada, uma pessoa educada. A intenção do meu pai, através daquele tapa, era amorosa. O ato doeu, mas a intenção era amor. Paula, você não conheceu meu pai, aquilo era o capeta, minha filha. Jamais ele teria uma intenção boa. Você sabe. Sai da cadeira de Deus, amiga. Sai da cadeira de Deus.
Por que você está sentada na cadeira de Deus? Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece. Eu não sei qual é a intenção de ninguém, nem você. E se eu estou te explicando que, se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a sua percepção sobre o que você viveu. Você pode fazer uma escolha, de acreditar, sim, eu fui amada diante daquela situação. Sim, eu estava sendo incluída, parte, pertencente e etc. Alguém tá revoltado aqui falando, então eu pedi para ser preterida? Sim, pediu, de forma inconsciente. Na verdade, a sua percepção sobre ser preterida, ela é sua, isso não é uma realidade, isso não é uma verdade absoluta. Tem uma live aqui, que eu converso com vocês sobre uma aluna, que ela falava assim pra mim, Paula, eu sempre fui jogada de escanteio. Meus pais sempre preferiram minha irmã, e eu sempre fui jogada de lado. E a gente começou a fazer a sessão. Sabe o que veio aqui? Essa menina, ela era super desenrolada. E os pais olhavam pra outra, a outra super precisava de suporte, de apoio, disso, daquilo. E ela não. Então, a mãe estava sempre mais ligada e mais preocupada no outro filho. Mas porque a mãe olhava pra ela e via ela grande, desenrolada. Tipo assim, cara, você não precisa. Você vai pra frente, você super rola. E a outra mega precisava. Quando ela se deu conta, porque foi mudando a consciência, ela falou, meu Deus, a minha mãe me amava pra caramba. A minha mãe sempre me viu grande. A minha mãe sempre viu que eu não precisava de nada. Só que a tua consciência infantil não percebia isso, porque a tua consciência infantil via a mamãe em cima do outro, dando atenção pro outro e nada pra você. Então você se sentia jogado de lado. Esta nova consciência precisa reinar para você poder mudar a sua visão sobre o que foi. E assim mudar o seu campo emocional. Então, quando você me escuta aqui a primeira vez falando assim, Paula, que raiva de você, você tá falando que eu pedi para viver o que eu vivi, não é pedir da forma que você entende aí na sua cabeça. É o seu campo emocional inconsciente que te colocou numa situação com uma determinada cabeça e percepção. Tem gente que se alguém ficar o tempo inteiro explicando uma coisa pra ela, ela fica doida. E ela vira pra pessoa e fala assim, escuta aqui, você acha que eu sou burra? Eu já entendi, você não precisa falar 10 vezes a mesma coisa. E tem gente que se a pessoa fala só uma vez, fala faz, ela fala, ai que grosso, nem me dá atenção, sabe? Nem cuida de mim, tá entendendo? Cada indivíduo com as suas percepções do que é atenção, do que é carinho, do que é isso, do que é aquilo, recebe o troço de um jeito. Então, não é sobre o que estão entregando para nós, não é sobre a ação do outro, não é sobre o que estão fazendo, mas é sobre a cabeça que recebe aquilo. E o que eu tô querendo te explicar hoje é o seguinte, a sua cabeça que está recebendo tudo na vida, como ela está? Porque se a tua cabeça recebe tudo de forma negativa sobre você, você tá no chão. Só que você acha que você tá arrasando, falando assim, o meu pai a vida inteira preferiu a minha irmã. A minha mãe socava a mão na minha cara e cuidava de todo mundo, essa velha louca. Você acha que esse teu discurso está fazendo você se vingar da sua mãe? Fazendo ela parecer feia para todo mundo e você a coitada. Porque você ainda não entendeu que esse discurso que você tá dando só tá derrotando a sua vida. Abriu um buraco e te enfiou lá dentro. O único jeito de você sair desse buraco, a única forma de você dissolver esse campo emocional que faz você jogar várias sementes destrutivas sobre afeto, relacionamento, amor, sexo, prosperidade, dinheiro, liderança, etc. Tudo que não rola na sua vida é você dissolver nesse campo emocional. E para você dissolver esse campo emocional, tem que mudar as percepções. Como eu adquiro essa mentalidade vencedora? Como que eu adquiro essa mentalidade vencedora? Vamos aos passos. Primeiro passo, tem mais de 300 vídeos liberados no YouTube para você aprender. Segundo passo, tem um e-book gratuito no site paulagasparini.com.br. Terceiro passo, tem o meu livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Tem
todos os conceitos base que te ensinam como gerar a mentalidade vencedora. Custa R$ 59,90, tá no site. Tem o nosso curso Mais Que Poderoso, o SOS do Amor, tá numa promo maravilhosa, não está R$300, tá em promoção. Mega bônus lá que a gente deu, vários bônus que eu incluí no curso e tal, tá lá no site disponível também. Depois temos o Open, não temos turma aberta, o SOS tá rolando, Open não temos. Não tem turma aberta do Open. O Open é o mergulhão. É o treinamento mais completo que você vai ter, vai acessar, vai conhecer na sua vida. Paulo, eu quero esse. Bota o nome lá na lista de espera, porque eu não sei quando que a gente vai abrir outra turma. Só Deus sabe, tá? E temos o atendimento individual, que é o protocolo Recris. Você pode chamar lá no 11 952 15 mil e ver com a Renata quando temos vaga. Acho que as vagas estão para novembro, se eu não me engano. Tá? Vagas para atendimento individual. Então é o seguinte, temos todas essas possibilidades para você começar a dar os seus passos, certo? Então eu tô conversando com você que não tem condição nenhuma, tô conversando com você que tem alguma condição, tô conversando com você que tem uma condição bacana, para você começar a fazer alguma coisa por você. Combinado? Ficou claro a história da lei do retorno? Tira essa minhocada da sua cabeça, porque senão essa frustração não vai embora. A raiva e a frustração que você tá aqui dentro, ela é consequência da forma que você estava percebendo a vida. Enquanto você não mudar essa forma, esse troço vai continuar aí dentro. E essa sua percepção de que a vida é cruel, injusta, etc, etc, não te traz sementes positivas na mãozinha, não. Porque aí a hora que você acha que o mundo é terrível e cruel, adivinha o que você faz? Você sai pela vida jogando um monte de semente que vão criar mais do tal do mundo cruel e injusto. Só pra você. Sabe assim, não tá chovendo em lugar nenhum, só tem uma nuvem chovendo na sua cabeça? É isso, é sobre isso. É sobre isso. Você conversa com várias pessoas que moram numa cidade grande. Várias já foram assaltadas, várias não. Ah, mas o normal numa cidade grande é ser assaltada. É? Quem falou? Ah, porque é muito violenta. E o que você faz com a estatística de quem não foi assaltado? Ah, mas tem muito mais gente que foi do que não foi. Legal, mas o que você faz com as que não foram? Ah, sorte. Ixi, minha filha. Se você for viver a vida a partir desse princípio, você tá perdida. Perdida. Sorte? Sorte? Tem um monte de mulher que engravida. Várias perdem, outras têm. Ah, é normal perder. É? E por que várias têm? Ah, porque aí depende de vários fatores. Que fatores? Ah, no corpo, na biologia. Tá. E o que torna um corpo, uma biologia favorável a ou desfavorável a? Ah, esse homem, essa mulher tem diabetes. Certeza que todos os filhos vão ter diabetes. Nasce 8, 2 com diabetes, 8 sem. O que aconteceu com os outros que não tiveram diabetes? Ah, esses não pegaram. Por quê? Tem gêmeos na barriga de uma mulher. Essa mulher tem uma gestação super calma. Um nasce um doce, o outro infernado. O que aconteceu? O que aconteceu? Tava os dois na mesma barriga. Quero que vocês reflitam. Para pensar a vida. Não aceita goela abaixo teoria. Teoria sem fundamento nenhum na realidade. A teoria pode ser linda no livro. A historinha pode ser bonita, convincente. Pode trazer um sentimento da vovó que te contou, do pastor que te contou, do padre que te contou. Olha pra vida. É coerente essa história? Ou não tem coerência nenhuma? Não aceita a goela abaixo. Questiona. Questiona, levanta a sua cabeça, olha para os lados e questiona. Questiona tudo. Você não vai pro inferno porque você questiona. Questione-se, olha, escute a história das pessoas, converse com pessoas mais velhas. Escuta, aprenda a observar a vida. Você vai ver como você vai começar a viver diferente. E como você vai desconstruir ilusões que você enfiou aí na sua cabeça sobre vida real. Você construiu tanto uma ilusão na sua cabecinha que você tá querendo um troço que não existe. Um relacionamento que não existe.
uma vida X que não existe, uma tal prosperidade que do jeito que passa na sua cabeça, talvez não exista. Entendeu? Beleza? Ó, alguém tá falando assim, o que você acha de uma pessoa que não sabe dizer que ama? Dela eu não acho nada, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha de uma pessoa que atraiu pra si uma pessoa que não sabe dizer te amo? Tem alguém convivendo com você que não sabe dizer eu te amo pra você. Por que você tá preocupado com o padrão que ela carrega e não tá preocupado com o seu padrão? Por que eu trouxe pra mim uma pessoa que não fala eu te amo? Por que eu não posso ouvir eu te amo? Desta pessoa. Paula, mas dos meus filhos eu ouço. Ok, mas desta pessoa que representa algo X pra você, você não pode ouvir. Por quê? Essa tem que ser a sua pergunta. O problema é que nós nem sabemos questionar. Olha só. A gente nem sabe fazer o questionamento adequado. O nosso questionamento, ele tá sempre pra fora. Ele nunca tá dentro. Sai dos outros. Sai de fora. Vem pra dentro. O que acontece comigo? Gente, a minha blusa é pink, só que eu botei um filtro aqui, está vermelha. Mas eu aceito o vermelho ali do vídeo, maravilhoso. Gostei também, acho que eu vou comprar uma roupa vermelha, gente. Tô precisando ativar, assim, esse borogodó aqui do vermelho em mim. Passar um batomzão vermelho na próxima também. Certo? Tá bom, minhas gatinhas, meus tigrões? Eu vou ficando por aqui. Ela perguntou por quê. Eu não sei, amiga, você tem que investigar. Você tem que investigar. Por que você não pode receber um eu te amo dessa pessoa aí? Não sei. Você tem que investigar. E investigação é um trabalho, tá aqui. Acabei de falar tudo que tá disponível para você se conhecer. Que bom que seria, né? Se fosse assim, por quê? E aí tem a resposta certinha, já resolve e tudo mais. Oh, meu pai. Beleza? Por minha culpa, não existe essa palavra culpa. É sua responsabilidade, diferente de culpa. Você nem sabe por quê que está manifestando isso, mas você tem que entender as sementes que você jogou. Certo? Beijo, tia. Te amo. Gente, vou ficando por aqui. Revejam essa live, questionem-se a respeito disso. Pega um caderninho, nosso caderninho de estudo que vocês têm aí, comecem a fazer perguntas. Desenvolvam perguntas, não sobre o outro, sobre você. Bom, na minha vida acontece isso, as pessoas isso, então eu faço a pergunta pra mim. O que em mim faz com que eu traga pra perto de mim tal coisa? O que em mim? Não. Traz pra você. E você vai ver que devagarzinho, você gerando essa consciência, o seu subconsciente vai te responder, você vai vir pra live e vai ter um insight, vai cair uma ficha, beleza? E as coisas vão clareando. Gente, vou ficando por aqui. SOS do Amor tá aí. Quem tiver interessado em construir uma vida afetiva, show de bola. Vamos lá aprender a desconstruir padrões e crenças. Beijo no coração. Segunda que vem tem mais. Beijo, até a próxima.